Quando você para de repetir, começa a enxergar. Você já parou para se perguntar se o que você vê realmente é seu? Se aquilo que você acredita ser a realidade não é apenas um reflexo das vozes que ecoaram ao seu redor desde que você nasceu? E se sem perceber você estiver repetindo pensamentos, hábitos, sentimentos, rotinas, escolhas, que nem sequer nasceram dentro de você? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender, e talvez até incomodar. Mas, acima de tudo, pode despertar algo em você que estava adormecido. Vivemos em um mundo saturado de informação, de padrões prontos, de fórmulas para viver, pensar e sentir. Desde pequenos, aprendemos a olhar com os olhos dos outros, a sentir aquilo que nos ensinaram a sentir, a desejar o que todos desejam. E, nesse processo silencioso, vamos nos moldando, nos encaixando, nos repetindo. Você já passou por isso? Acordar num dia qualquer com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar mas sem saber exatamente o que? Uma inquietação que não vem do corpo, nem da mente, mas de algum lugar mais fundo, mais íntimo. Talvez esse incômodo não seja uma crise, talvez seja o início da sua visão real, tentando emergir. Albert Einstein dizia: poucos são aqueles que veem com os próprios olhos e sentem com o próprio coração. Essa frase, simples e direta, guarda uma das maiores verdades sobre o despertar da consciência. Porque enxergar de verdade exige coragem. A coragem de questionar o óbvio, de parar o fluxo automático, de silenciar o barulho externo para ouvir a sua própria voz. A maioria das pessoas vive em modo repetição e não percebe. Repete os mesmos padrões de relacionamento, mesmo quando eles doem. Repete pensamentos limitantes herdados da infância, mesmo quando já não fazem mais sentido. Repete comportamentos que aprisionam, porque tem medo do que pode surgir no espaço do novo. Mas a verdade é que só existe expansão quando a repetição é interrompida. E não estou falando apenas de mudar o que você faz, mas de como você vê, de onde parte o seu olhar, de quem está realmente observando a vida aí dentro de você. Esse vídeo não é mais uma explicação filosófica sobre consciência. É um convite real para que você se veja, para que você se enxergue fora dos reflexos, das expectativas, das cópias. Porque quando você começa a ver com os próprios olhos, tudo muda, os filtros caem. As repetições perdem força, e um outro você começa a nascer, um que sente com o próprio coração, um que não precisa mais da validação do mundo, porque finalmente está em contato com a própria essência. Talvez, até aqui, você tenha vivido de forma automática. Talvez tenha confundido adaptação com verdade. Talvez tenha se perdido de si, tentando ser o que esperavam que você fosse. Mas algo em você está despertando. Algo que não se contenta mais com a superfície, algo que anseia por ver, de verdade, e é exatamente sobre isso que vamos mergulhar a partir de agora. Prepare-se, porque nas próximas palavras, o que antes era ruído, pode começar a fazer sentido. E talvez, enquanto você escutava essas palavras, alguma memória tenha vindo à tona, algum momento em que você percebeu que estava apenas repetindo. Talvez tenha lembrado de uma escolha que não foi sua, mas que você seguiu assim mesmo, ou de um pensamento que te persegue há anos, mas que, agora, parece não fazer mais sentido. Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até aqui. Mesmo que seja uma frase, um desabafo, ou apenas um "eu também sinto isso", porque quando a gente compartilha, a gente transforma a experiência em ponte e alguém, do outro lado, pode se reconhecer nas suas palavras e entender que não está sozinho. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo, pessoas que talvez estejam presas no mesmo ciclo de repetição, sem saber como sair. Então, se você sentiu algo diferente até agora, se em algum momento algo dentro de você despertou, mesmo que levemente, curte esse vídeo. Esse gesto pequeno ajuda a espalhar essa mensagem para além de nós dois. E se você quiser seguir junto nessa jornada de aprofundamento, reflexão e verdade, se inscreve no canal agora, porque tudo o que ainda está por vir foi feito para quem, como você, está pronto para ver com os próprios olhos e sentir com o próprio coração. Aqui, cada palavra é pensada para atravessar a superfície,
Cada vídeo é uma tentativa sincera de criar um espaço onde a consciência possa respirar, crescer e encontrar outras consciências que também estão despertando. A sua presença aqui importa. E o que você faz com esse conteúdo ecoa muito além da tela. E agora, respira fundo, porque a gente ainda está só no começo. Tem muito mais te esperando. E o que vem a seguir pode te mostrar uma parte de você que você esqueceu que existia. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há algo que quase ninguém nos conta sobre o processo de despertar. Ele não é confortável. A verdade é que, quanto mais você começa a enxergar com os próprios olhos, mais você percebe que o mundo ao seu redor foi construído com lentes emprestadas. Lentes que distorcem, que limitam, que moldam tudo conforme interesses que quase nunca são os seus. E a primeira dor que isso traz é perceber que muito do que você considerava seu nunca foi. Você vai olhando para trás e revendo decisões, atitudes, até relacionamentos inteiros, e entende que estava apenas repetindo padrões. Talvez padrões herdados, talvez estratégias inconscientes para ser aceito, talvez formas de se proteger de um abandono que você nem sabia que ainda carregava. É um choque. Um corte invisível que rompe o piloto automático e revela os bastidores da sua própria história. E é aí que começa a transformação, porque quando você reconhece que viveu preso em uma mentalidade que não era sua, a liberdade começa a sussurrar, e ela não grita. Ela se aproxima devagar, como quem respeita o tempo de quem está abrindo os olhos pela primeira vez. É nesse momento que o mundo muda sem mudar. As coisas continuam como estão, mas você, por dentro, já não é o mesmo. O olhar se torna mais limpo, o coração mais seletivo, a mente mais curiosa. E, mesmo sem saber exatamente o próximo passo, você começa a caminhar com uma nova força. Não porque agora sabe tudo, mas porque finalmente admitiu que não quer mais viver dormindo. Esse é o ponto onde nasce a verdadeira transformação. Ela não vem das respostas, vem das perguntas certas. Vem do momento em que você para de repetir o que ouviu e começa a escutar o que sente. É quando você questiona: por que eu acredito nisso? Por que eu ajo assim toda vez que me sinto rejeitado? Por que eu repito a mesma dinâmica, mesmo sabendo que me machuca? Essas perguntas não vêm da mente que quer controlar. Elas brotam do espaço interno que deseja se libertar. E quando você entra nesse campo de percepção, não tem mais como voltar. Porque tudo que antes era justificável passa a parecer estranho. Tudo que antes era normal passa a parecer pequeno demais para quem você está se tornando. Você começa a identificar os ruídos da repetição, aquelas vozes que dizem o que é certo, o que é bonito, o que é sucesso, o que é fracasso. E entende que cada uma delas tem uma origem, uma intenção, um lugar de onde foram copiadas. Mas quando você se vê, quando realmente se vê, sem filtros, a necessidade de repetir se dissolve. O medo de desapontar perde a força. A obrigação de se adaptar desaparece. E no lugar disso, nasce uma nova consciência. Uma verdade que é sua mesmo que ninguém mais entenda. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo parece igual por fora, mas por dentro há um silêncio novo, como se algo profundo tivesse se reorganizado? É assim que o despertar começa. Não com fogos de artifício, mas com um corte sutil na repetição, um corte que rasga o véu da inconsciência e te apresenta a você mesmo. E isso é mais poderoso do que qualquer técnica, qualquer filosofia, qualquer livro, porque é o seu olhar, limpo, é a sua presença inteira, é a sua percepção, desperta. Você começa a escolher com mais intenção, a se afastar do que não conversa mais com sua nova frequência, a se aproximar de coisas, lugares e pessoas que alimentam o seu real. E não porque alguém te disse que isso é o certo, mas porque você sentiu. E o que é sentido não precisa ser explicado. Essa é a diferença entre repetir e enxergar, entre obedecer e perceber, entre existir e viver com verdade. E mesmo que a jornada traga desconforto, solidão ou questionamentos, ela também traz força, lucidez, profundidade. Você começa a acessar camadas de si que estavam escondidas, sob o peso da repetição, e quanto mais fundo você vai, mais leve se torna. Não é um caminho fácil, mas é o único onde você se encontra. Então, se alguma parte desse processo tocou você, comenta aí: tô nessa jornada também. E segue comigo, porque tem algo que eu ainda preciso te mostrar.
Algo que pode mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que viveu até agora. A mente, quando começa a enxergar com clareza, passa por um período de transição. Não é algo que se impõe de fora para dentro, mas uma espécie de desacostume interno. Você se vê, de repente, mais observador do que participante. O que antes era reatividade, agora vira análise. O que antes era impulso, vira pausa. E essa pausa é uma das ferramentas mais subestimadas da consciência, porque é nela que mora o poder de escolha. É nesse breve instante entre o estímulo e a resposta que você finalmente pode decidir não repetir. Parece pequeno, mas é gigantesco. É como se o mundo ao redor desacelerasse por um segundo e te desse a chance de fazer diferente, de quebrar o ciclo, de sair da velha estrada mental e, ainda que sem mapa, começar a trilhar um novo caminho. Mas esse novo caminho é silencioso. Ele não é iluminado por aplausos, nem por likes. É um espaço interno em que você começa a reconstruir sua identidade, fora da validação dos outros. Você não precisa mais provar que é bom. Você não precisa mais agradar para ser amado. Você não precisa mais ser o que esperam porque já entendeu que quem espera algo de você, espera baseado na própria carência. E você não é responsável pela projeção de ninguém. Esse tipo de entendimento não vem em aula. Vem no silêncio. Vem no cansaço de repetir. Vem no momento em que você percebe que aquilo que te disseram que era liberdade era apenas uma coleira invisível. Liberdade não é fazer o que se quer. É querer com consciência. É saber de onde vem esse querer. É sentir que suas escolhas estão alinhadas com a sua verdade, e não com o medo de ser rejeitado. Você já reparou como boa parte da sua vida foi moldada pela tentativa de evitar o desconforto? Evitar discussões, evitar o não, evitar errar, evitar ser mal interpretado. Mas a verdade é que quem vive tentando evitar a dor, acaba evitando a própria verdade. E sem verdade, não existe profundidade. Não existe conexão real. Não existe presença. É por isso que tanta gente se sente invisível mesmo estando rodeada, porque vive encenando um papel que agrada, mas não preenche, que garante aceitação, mas sufoca a autenticidade. E quanto mais tempo você passa nesse papel, mais distante fica de si mesmo, até que um dia, sem aviso, algo dentro de você grita, um cansaço que não é físico, uma insatisfação que não vem do que falta mas do excesso de mentira acumulada. Mentira não no sentido moral, mas emocional. Mentiras emocionais são aquelas que você conta para si mesmo para continuar, onde não faz mais sentido estar. Está tudo bem, é só uma fase. Depois melhora, mas não melhora, porque a alma sabe. E quando a alma sabe, o corpo sente. Vêm os sintomas, a ansiedade que aperta, o sono que não chega, a vontade de fugir sem saber para onde, a sensação de estar preso numa história que não é mais sua, mas a verdade é que você sempre teve a chave. Só que para usá-la, era preciso coragem. Coragem de ver, coragem de soltar, coragem de sentir. E não é todo mundo que está pronto para isso, porque sentir, de verdade, é algo raro. A maioria aprende a funcionar mas não a sentir. Mas você, de alguma forma, chegou até aqui. E isso já mostra que algo em você está despertando. Talvez ainda não saiba o que fazer com isso, mas já entendeu que não dá mais para repetir. A partir daqui, tudo muda. E agora, eu quero te mostrar como pequenas decisões, aquelas que você acha que não fazem diferença, carregam o poder de transformar toda a sua trajetória interna. Decisões silenciosas, quase imperceptíveis, mas que vão moldando uma nova mentalidade, uma nova forma de estar no mundo e, principalmente, uma nova forma de se enxergar. Você já se deu conta de que algumas das maiores viradas da sua vida não aconteceram em grandes eventos, mas em pequenos momentos? Aqueles instantes quase invisíveis em que você disse sim quando sentia que deveria dizer não, ou quando permaneceu calado, mesmo com o coração gritando. Esses fragmentos, tão silenciosos quanto um suspiro, são os tijolos com que você constrói ou desconstrói o seu caminho. A mente humana tende a esperar pelas grandes mudanças, o novo emprego, a mudança de cidade, o fim de um ciclo. Mas o que verdadeiramente te transforma não são os cenários. É o que você escolhe, dia após dia, quando ninguém está olhando. É a decisão de se levantar mesmo com medo, de parar de se sabotar mesmo quando tudo convida para o velho padrão,
de dizer basta a uma repetição que já não cabe mais em quem você está se tornando. Essas são as escolhas silenciosas, aquelas que você faz na intimidade da sua consciência, e é nelas que mora a sua força mais pura. Porque não há plateia, não há palmas, não há validação, só você e a sua verdade. E quando a verdade se torna o seu norte, cada decisão passa a carregar uma energia diferente. Você deixa de reagir como antes, começa a agir com intenção. Você deixa de correr atrás do que te afasta e começa a se alinhar com o que te aproxima da sua essência. E essa essência, quando reconhecida, começa a vibrar com outra frequência. É como se o universo começasse a te responder com sinais sutis, pessoas certas, encontros improváveis, tudo refletindo o seu novo estado interno. Mas para isso acontecer, é preciso uma entrega real. Não da boca para fora, mas do coração para dentro. A entrega que diz: eu estou disposto a abrir mão do que é confortável para viver o que é verdadeiro. Eu aceito que não sei tudo, mas quero sentir com autenticidade. Eu não vou mais viver por medo, vou viver por consciência. Essa mudança, ainda que discreta, muda tudo. Você começa a perceber que viver acordado não é sobre ter todas as respostas. É sobre não mentir mais para si mesmo. É sobre reconhecer quando está escapando, quando está anestesiando, quando está fingindo que não sente. E nesse reconhecimento, nasce um novo tipo de coragem. Não aquela que grita, mas a que sustenta. A coragem de continuar mesmo sem certeza. De olhar no espelho e se encarar sem máscaras. De admitir que, por muito tempo, você estava tentando se encaixar em um molde que te machucava. Mas agora você está pronto para quebrar esse molde. E o que acontece quando você quebra esse molde? Você descobre que por trás de tudo que te limitaram a acreditar, existe um você intacto. Um você que sempre esteve ali, esperando o momento em que a repetição deixaria de fazer sentido. Esse você não precisa se explicar, não precisa se justificar. Ele apenas é. E esse estado de ser, quando finalmente acessado, te devolve uma paz que não depende de mais nada. É a paz de estar inteiro, mesmo no caos, mesmo no incerto, porque você já não vive mais para se proteger. Você vive para expressar, para experimentar, para honrar o que sente. E viver assim, de verdade, exige uma escolha constante. Não uma escolha perfeita, mas presente. Uma escolha que pergunta: isso me expande ou me aprisiona? Isso me aproxima da minha alma, ou da expectativa dos outros? Seja sincero com suas respostas, porque elas te mostram onde ainda há repetição, e onde começa a sua liberdade. E aqui está uma revelação que talvez te desconcerte. Às vezes, a sua liberdade vai parecer esquisita para o mundo. Ela vai parecer estranha, deslocada, até egoísta. Porque o mundo aprendeu a admirar quem se anula, quem se adapta, quem silencia o próprio coração, em nome da aceitação. Mas você não veio para isso. Você veio para viver o que só você pode sentir, para realizar o que só você pode criar, para tocar o mundo com uma presença que só existe em você. E o mundo precisa dessa presença, mesmo que ele ainda não saiba disso. Agora que você já começou a se ver, a se reconhecer, a se escutar, chegou o momento mais profundo dessa jornada, a travessia final entre o velho eu que repetia e o novo eu que escolhe. E é aí que tudo muda, a travessia final entre quem você foi e quem você decide ser. Não há barulho na travessia, ela não começa com fogos de artifício, nem termina com fanfarras. Ela acontece no silêncio, num instante quase invisível, quando você diz para si mesmo: chega. E não é um chega raivoso, é um chega maduro. É o tipo de decisão que vem de quem se olhou por dentro e não aguentou mais fingir. A travessia começa quando você aceita que crescer dói, mas permanecer no mesmo lugar dói mais. Quando entende que segurança sem autenticidade é prisão, disfarçada de estabilidade. Quando percebe que cada dia que você vive sem se escutar, é um dia a menos de verdade na sua vida. E então, algo muda. Não porque o mundo muda, mas porque você muda o jeito de estar nele. Você começa a caminhar mais devagar, mas mais firme. Mais leve, mas mais presente. Você já não corre para alcançar nada, porque entendeu que tudo o que te falta começa dentro de você. E o que está dentro só floresce quando recebe luz, mas não qualquer luz. A luz da presença, do autoacolhimento, da escuta sincera.
você começa a tratar a si mesmo com mais respeito. Não aquele respeito superficial de quem diz eu me amo por obrigação, mas o respeito profundo de quem para tudo para se ouvir, de quem não ignora o incômodo, de quem não adia mais o choro, de quem olha para a própria sombra e diz: eu sei que você está aí, e agora eu estou pronto para te entender. Esse é o começo da liberdade. E o que acontece depois? Você se vê diante de escolhas diferentes. E, talvez, essas novas escolhas assustem. Elas vão exigir que você se posicione, que você desagrade algumas pessoas, que você abra mão de certos caminhos que pareciam certos, mas só eram familiares. Vai parecer que está perdendo coisas, mas, na verdade, você estará ganhando espaço. Espaço para si, espaço para criar, espaço para respirar com verdade. O mundo vai continuar o mesmo, as cobranças vão seguir, os ruídos, os padrões, os velhos estímulos. Mas agora você está diferente. E isso muda tudo, porque agora você não se vende por migalhas, não negocia sua paz por pertencimento, não desce a escada da consciência só para caber em lugares pequenos. Agora você escolhe, e essa escolha, consciente, é a sua revolução. É a revolução de quem vê com os próprios olhos, de quem sente com o próprio coração, de quem não precisa mais de moldes, porque se tornou inteiro demais para ser encaixado. A partir daqui, o caminho segue, não mais em repetição, mas em expansão, não mais por sobrevivência, mas por expressão. E se em algum momento a dúvida voltar, lembre-se, você já não está mais no mesmo ponto. O seu olhar mudou. E quando o olhar muda, até o que parecia igual se transforma. A vida vai continuar testando suas escolhas, mas agora você sabe que pode parar, respirar e escolher de novo, sempre que for preciso, com mais amor, com mais verdade, com mais você. E se tudo isso te tocou de algum modo, comenta aqui embaixo. Tô nessa jornada também, porque às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não está caminhando sozinho.